Olá, boa tarde a todos. Iniciando o nosso direto do pregão aqui na Focalize, nesta tarde de terça-feira. Nosso IBOV com pregão de queda um pouquinho mais acentuado, 2,90% neste momento. Perdendo o último suporte aqui, que era este fundo formado, na semana anterior, onde fez o rompimento, né, dos 66.600 que a gente estava de olho. E hoje vai perdendo então essa região do antigo suporte, né, perdendo junto também a média de 21 dias e próxima região aqui um pouquinho mais embaixo, então onde provavelmente vem testar 64 mil pontos redondos. Então teria aí para cair mais 1,59% sem maiores problemas, né, visto que perdeu a primeira região de suporte onde poderia se segurar. Para cima a gente tem o topo nos 67.800, né, esses dois candles onde atingiu essa região. Estamos já 4,20% distante, mas acreditamos que, dado esse viés corretivo e o volume também de hoje projetando levemente acima da média, podemos tocar aqui a região de 64 mil pontos e a partir disso tentar uma formação de novo fundo para novas altas no mercado. A gente segue posicionado em alguns ativos, Tecnisa, primeiro deles. Nosso stop aqui nessa operação está em 10,02, então a gente vê uma agulhada aqui embaixo perdendo a região dos 10, chegou até 9,95, então se não fechar abaixo de 10,02 a gente mantém a posição, mas coloca stop automático amanhã na mínima do pregão de hoje, então seria um stop automático abaixo de 9,95 ou stop se fechar abaixo de 10,02. Lembrando, nosso alvo na operação é 10,74, vocês podem ver aí na planilha abaixo do vídeo, onde temos este topo anterior aqui formado, então a gente espera que toque lá. Por enquanto, candle de queda, volume ligeiramente abaixo da média, a gente segue posicionado até o fechamento. Seguimos também com PDG-R3, 50% da posição, já liquidamos o primeiro alvo, segundo alvo lá na região de 8,10, por enquanto um pouquinho ainda distante. Está chegando aqui na média de 55 períodos no pregão de hoje, na média amarela, também coincidindo com o fundo anterior, onde formou aqui por volta do 7,23, e por enquanto se segurando nessa região. Volume na média, aqui no candle de queda de hoje. Poderemos ter ainda um viés corretivo para PDG, talvez chegando até o 7,20 amanhã, e possivelmente formando algum candle de reversão por este patamar. Então é ficar de olho aqui, talvez até para colocação da parte que a gente liquidou lá no primeiro alvo, por volta do 7,80, para tentar colocar essa posição de novo, total aí 100% na PDG. Eletropaulo a gente também segue, esse é um setup um pouquinho mais calmo, né? Ela vai caindo hoje 0,48 somente. Stop abaixo de 36,84 e alvo lá em 37,89, é um setup que está mais próximo do alvo do que do stop, a gente segue posicionado, o ativo operando acima das três médias, 9,21,55, e seguimos então com o alvo neste topo anterior. OGX dando um pouquinho de calor no dia de hoje, montando aqui um pivô de baixa, abriu com gap. Esse pivô de baixa, caso fechamos assim, teria alvo lá no 16,04, então poderia ainda ter um viés corretivo de mais 4,5%. E ao que tudo indica, né, caso fechamos assim, é lá que vai atingir. Por enquanto temos ainda uma última alternativa de suporte dado por este fundo nos 16,80, é um fundo formado lá por volta do dia 10 de fevereiro, e está tentando se segurar por esse patamar. Caso perdido em fechamento, 16,04 seria o cenário aqui de teste para o curto prazo. Nossos alvos 17,94 e 18,34 seguem inalterados. Pomo também seguimos comprado. Aqui um trade que a gente espera levar para um pouquinho mais de tempo, né? Alvos em 9,60 e 10,50, talvez um setup de position trade. E stop em 8,29, então stop abaixo aqui deste último fundo formado. Segue operando uma lateralidade, não fez nova mínima ainda no pregão de hoje, então seguimos ainda comprados. A gente tem essas oportunidades aí na sessão de olho, a gente segue ainda de olho nelas. Duratex acima de 9,72 nos interessa, estaria rompendo média e vocês veem que está se segurando na média de 55, então rompendo 9,72 a gente se interessa por comprá-la. Stop 9,48 e alvo em 10,15 lá no topo anterior. Marisa, a MAR 3 também nos interessa, aqui a gente espera um rompimento desta região horizontal por volta dos 23,26, ainda não houve esse rompimento. Seria interessante também volume no dia do rompimento. Por enquanto a gente segue só de olho, sem fazer trade.
Então compra a gente aciona se romper 23,26. Da ASA também seguimos de olho aqui no rompimento de 16,29. Setup até parecido com a Amar, seria um pivô de alta com alvo lá em 16,80 e 17,44. Então seguimos acompanhando ela. Caso rompa 16,29 a gente entra. Lojas Americanas era um setup aqui que a gente também estava de olho, né? A gente estava acompanhando esse martelo sendo formado aqui na média de 21. Hoje fizemos nova mínima, mas já vai se tentando aqui formar um novo martelo. Mínima formada junto aqui de um suporte anterior, por volta de 16,90. Então este patamar aqui está tentando segurar o movimento corretivo da lâmina. Amanhã, se tivermos o rompimento desta máxima, nos interessa para uma entrada, com alvo inicial aqui por volta de 17,90 e final lá no topo anterior em 18,40. Então ainda permanecemos acompanhando a lâmina e nos interessa talvez para amanhã. Para hoje, setups novos, CSN, vai testando aqui a região dos 17,30, que são fundos anteriores, média de 55 também nesse patamar, montando candle de reversão por este preço, que por volta de 17,30 nos interessa. Então por enquanto só testando o suporte, não montou esse candle ainda, e a gente fica no aguardo. Lopes Brasil também, aqui testando média de 21 dias, essa média verde está segurando ela por enquanto. Amanhã, se romper a máxima em 35,45, a gente pode entrar. Alvo 4,88 acima, lá em 37,18. E stop na mínima aqui do pregão de hoje. Natura também é interessante. Natura montando um martelo após teste da média de 9 dias e de um topo anterior aqui que havia sido rompido. Então vai segurando nesse patamar. E aqui amanhã também, cenário clássico. Quedas aqui dos últimos 3 dias sem volume. Rompimento da máxima em 41,08. A gente aciona. Alvo aqui 2,5% acima em R$ 42,00. Talvez daria até para tentar levar até os 43 em um segundo alvo. Sula 11 também interessante. Gráfico aqui com também uma formação de martelo em região de suporte. Vocês veem o martelo que aconteceu aqui na semana passada. Depois disso subiu 7,5%. Então vai formando um novo martelo também na média de 21. Também temos aqui uma queda sem volume, principalmente os últimos 3 candles de queda aqui da Sula. E rompimento amanhã da máxima 18,02 também nos interessa para uma compra. Então daria um alvo de 5,15% acima, lá nos R$19. E stop abaixo de 17,70, que é abaixo da média de 21 em fechamento. E para finalizar, TAM, outra que vai tentando montar uma reversão aqui na média de 21, é uma média que tem segurado o movimento, principalmente aqui desde o começo de dezembro. Vocês veem a média de 21 segurando o movimento, como tivemos nesta oportunidade. Semanas atrás também segurou e vai segurando por enquanto hoje. Então amanhã, se romper a máxima, 39,95, também interessa para uma entrada com alvo aqui 3% acima em 41,20. Certo? Então várias oportunidades aí para a gente ficar de olho. Vamos aguardar o rompimento das máximas aí do pregão de hoje. Se tivermos, vale a entrada aí em diversos ativos. Bov corrigindo um pouquinho mais do que seria o ideal. O ideal seria um fechamento acima de 65.400, pois respeitaria ainda fechamento a média dos 21 dias. Ok? Então um abraço a todos, a gente se fala logo mais aí no comentário de fechamento novamente.